O Brasil era um país florestal. As áreas cobertas por florestas já ocuparam uma porção bem maior do território brasileiro. Desde o início, os portugueses trataram de defender as florestas por causa da valiosa madeira que essas florestas continham. Nas 3 primeiras décadas da exploração, o pau-brasil já estava ameaçado de extinção em vastas áreas. A floresta foi muitas vezes entendida como terra de ninguém. A partir do século XVIII, nos textos dos naturalistas, a descrição da floresta é sempre de um encantamento. Ao mesmo tempo é paraíso e é inferno. É paraíso pela beleza, pela diversidade e, por outro lado, ameaçadora, difícil de domar, difícil de entender. A floresta se organiza de uma maneira bastante complexa. Nós temos árvores emergentes, que são árvores que ficam acima desse teto formado pela maioria das copas. Aí nós temos as árvores que compõem o teto da floresta. Isso que nós chamamos de dossel. Abaixo do dossel, nós vamos encontrar árvores características da submata. Abaixo delas, nós vamos ter arbustos, ervas no solo, plantas que sobem sobre outras, que são chamadas de lianas. Vamos ter plantas que ficam sobre outras, utilizando essas outras como suporte, que são as epífitas. Vamos ter algumas que se utilizam de recursos das outras plantas, que são as chamadas parasitas. Florestas têm populações, essas populações se organizam no tempo. Tem sempre indivíduos que estão nascendo, indivíduos que estão morrendo. As árvores são os vegetais mais altos que nós temos. E essas árvores têm um arranjo espacial de forma a modificar o ambiente no seu interior. As plantas precisam de água, precisam de nutrientes e precisam de luz. Esses fatores são limitantes quando grupos de plantas competem. Então é possível que certas espécies se estabeleçam e outras não, já que elas podem estar melhor adaptadas àquelas condições e levam o que nós chamamos de vantagens adaptativas. Nas copas, nós temos os ramos sustentando folhas. Essas folhas acabam diminuindo a quantidade de radiação solar que chega no chão da floresta. De forma que, no interior da floresta, nós temos uma umidade relativa mais alta e temperaturas mais constantes. Esse ambiente complexo forma um gradiente de luz. E, por outro lado, dentro da floresta, nós temos verdadeiras estufas, que acabam permitindo o desenvolvimento da vida nas suas diversas formas.
o ambiente propício à proliferação da vida faz com que a floresta equatorial seja de grande competição entre indivíduos da mesma espécie, como indivíduos de diferentes espécies. As árvores na floresta, elas têm níveis de competição, não só por luz, mas por nutrientes, por água. Existe uma flutuação na relação de abundância entre as espécies. Eu comecei a ver que havia espécies, às vezes mais de uma centena de indivíduos por hectare, e tinha espécies muito raras com menos de um indivíduo por hectare. Na Amazônia, o jatobá tem um indivíduo a cada 10 hectares. Algumas espécies têm um indivíduo a cada 30, 40 hectares. Porque tem polinizadores e dispersores de sementes de longo alcance. Num primeiro momento, quem determina esse tipo de vegetação que ocorre em determinado local é o clima, principalmente a temperatura e as chuvas. A floresta controla o vapor d'água e ela controla partículas que a própria vegetação emite para a atmosfera, fazendo com que uma gota de chuva se forme relativamente rápido e, o que é mais importante, em baixas altitudes. A matéria orgânica produzida pelos vegetais e os sistemas radiculares tem um papel importante na constituição do próprio solo que suporta a vegetação. Com as condições de alta umidade, alta temperatura, insolação, etc., favorece uma decomposição eficiente e rápida. As raízes têm associações com micro-organismos que facilitam enormemente esse trabalho. Os estudiosos que trabalham com semente afirmam que a fase mais frágil da vida de uma árvore é o estabelecimento de plântula e o crescimento dessa plântula. É uma grande loteria. Viver numa floresta é difícil. A maioria das plântulas morrem nesse processo. Às vezes a falta de luz faz que ela não cresça. E a semente que é produzida depois da flor ser polinizada, ela conseguir ter viabilidade para germinar e conseguir sobreviver no local que ela caiu. Para as árvores, esse processo de competição começa na fase de semente. A semente vai encontrar um ambiente muito diferente daquele que o adulto vai encontrar. A probabilidade de uma semente se transformar em adulto é sempre pequena. A tecnologia permitiu, em 10 anos, avançar no conhecimento sobre o funcionamento da floresta mais do que em todas as décadas anteriores. A partir de 1980, a 70 quilômetros de Manaus, nosso experimento passou a estudar o modo como a floresta se comporta. Até algum tempo, só dava para a gente ter uma visão estática da floresta. Agora nós temos todos os indivíduos com mais de 1 centímetro de diâmetro mapeado, identificado em campo com uma placa de alumínio. E esses indivíduos estão em processo agora de identificação biológica. A gente está acompanhando os processos a longo prazo.
e percebendo como é que essas florestas tropicais geraram e mantêm essa alta diversidade. Já vai fazer 30 anos praticamente que a gente está acompanhando essas árvores. A cada 5 anos, os técnicos voltam nesses locais para entender qual é a taxa de mortalidade, qual é a taxa de recrutamento, qual é o crescimento por espécie. Se você tira algumas árvores numa área, forma uma clareira grande, a mortalidade das bordas é muito grande, porque antes as outras protegiam contra o vento, contra o ressecamento. Esse processo de modificação de um ambiente que é contínuo para um ambiente onde você tem remanescentes isolados é o processo que a gente chama de fragmentação florestal. A gente vem investigando o que acontece por fragmentos florestais há praticamente 30 anos. A gente sabe o que está acontecendo nas áreas que foram fragmentadas, comparativamente com as áreas que ainda estão dentro desse contínuo florestal. Com a criação de uma borda florestal, a maioria das árvores grandes elas tendem a morrer muito mais rápido. A primeira causa de morte é danos mecânicos, físicos, como a tempestade, vento forte. Ou então ela tem a morte fisiológica, que muda tanto as condições. E essas condições novas, nem todas as árvores estão adaptadas, elas podem morrer. Numa mata contínua, a mortalidade natural de alguns lugares pode ser 2 a 3% ao ano. Num fragmento, esse número pode chegar a 30%. A fotossíntese é responsável por tudo o que é vivo nesse planeta. A vida começou a aparecer primeiro no oceano, porque embaixo da água você tem a proteção da própria água absorvendo a radiação ultravioleta. A maior parte do oxigênio atmosférico terrestre, se não todo ele, foi produzido através da fotossíntese, onde ocorre a produção de oxigênio e a fixação de carbono. Esse oxigênio começou a produzir ozônio, começou a bloquear a radiação ultravioleta e permitiu que seres vivos dos oceanos migrassem para áreas continentais após a constituição da camada protetora de ozônio produzido pelo oxigênio terrestre. No Brasil, as duas florestas que contêm a maior quantidade de espécies e a maior diversidade biológica são as florestas atlântica e amazônica. Há, na verdade, um complexo de tipos de florestas em cada uma dessas regiões. A região amazônica é a maior região de florestas quentes e úmidas do mundo. A floresta amazônica é composta por diferentes tipos florestais. Florestas que não são nudadas a gente chama de florestas de terra firme, que seria a floresta típica amazônica mesmo. E você tem aquelas florestas que passam de 3 a 9 meses, parcialmente ou totalmente submersas. Essas florestas são completamente distintas com relação à sua composição, ao seu funcionamento e às suas características ecológicas.
A floresta amazônica tem áreas com maior incidência de solos arenosos. Geralmente os baixios é areia, e a floresta que se desenvolve no baixio é consideravelmente diferente da floresta que se desenvolve no platô. No platô é argila quase pura e nos baixios é areia. É difícil entender floresta tão exuberante numa região de solos que, em geral, tem bem poucos nutrientes. Esse é o paradoxo da floresta amazônica. Nós ainda conhecemos pouco sobre os mecanismos que geraram e permitiram essa diversidade. A floresta atlântica vai desde uma região próxima do Equador até o sul do Brasil. Na faixa litorânea, nós temos um clima que é mantido por massas oceânicas. Essa massa aquecida, quando evaporada, é trazida para o continente pelos ventos alísios e vão então encontrar as elevações montanhosas onde essa floresta se estabelece. A Mata Atlântica foi a primeira região a ser ocupada pelos colonizadores. Quanto mais fértil o solo coberto pela mata, mais precocemente ela foi derrubada. 70% das espécies ameaçadas de extinção no Brasil são da Mata Atlântica, porque é a floresta mais devastada e o que sobrou mais fragmentado. As florestas de araucária ocorrem acima de 400 metros de altitude, nos estados do Sul e do Sudeste. A araucária é dominante no sentido de passar o dossel. A maioria das árvores cresce mais do que as outras espécies quando adultas. Nos meses de abril a junho, julho, cada pinheiro produz 30, 40 pinhas, com centenas de pinhões. Os animais, principalmente roedores, guardam esses pinhões e, eventualmente, esses pinhões germinam como novas árvores. Eu sou natural daqui de Floresta Nacional do Caçador. Eu me criei com meu pai, trabalhando no mato e tal. Conheço isso aqui mais ou menos há 30 anos. Hoje está muito diferente. As árvores adultas já estão em extinção, né? E a porcentagem de plantas jovens está caindo praticamente tudo. O macaco, em função da falta de alimento, ele rói a casca e lambe a seiva da madeira. A parte de cima que ele rói já não circula a seiva mais, né? As araucárias originais tinham diâmetros muito grandes, em grande quantidade. A maioria dos povoamentos que nós temos hoje foi muito explorado.
homem urbano se sente inseguro diante da floresta. Assusta um pouco a biodiversidade brasileira. A cabeça humana tem dificuldade em entender a diversidade. E isso é o grande desafio do ser humano, saber entender e viver com essa diversidade. A floresta se contrapõe ao que nós determinamos que é desenvolvimento. Eu vejo a grande barreira do medo. O jatobá talvez hoje seja a árvore mais bem estudada no Brasil. Nós temos jatobá na Amazônia, na Caatinga, nós temos jatobá no Cerrado. Eu me considero um pediatra de plantas, porque eu trabalho com um processo que vai da germinação até 4 meses de idade. Quando a plantinha vai começar a fazer fotossíntese, eu injeto gás carbônico. Nessa câmara nós temos o controle da umidade, da temperatura, e é nelas que nós estamos tentando entender o metabolismo de carbono do jatobá. De vez em quando eu vou lá e tiro a planta e sacrifico para fazer os níveis de açúcar, medir quanto tem de celulose, etc. E quando a concentração de gás carbônico aumenta, é que a planta começa a literalmente engordar. Ela vai produzir mais açúcar e vai produzir mais celulose. O jatobá tem uma madeira bastante densa e as plantas que têm madeira densa crescem bem devagar, porém colocam muito mais celulose por volume. Então agora nós estamos começando a medir árvores do jatobá para tentar chegar a um desenho da árvore com todos os seus diâmetros e densidades. Com isso, a gente pretende saber como é a arquitetura da colocação desse carbono na árvore. Falava-se que tinha 5 milhões de indígenas. Dessas milhares de nações indígenas, comunidades tradicionais, quilombolas, veem que essa espécie é mais comum, aquela é menos comum, essa é rara. E aí começa a observar o comportamento dos animais. Se come as folhas, come dessa folha e não come daquela. Essa observação é que trouxe o conhecimento tradicional. Esse conhecimento tradicional é de centenas, de às vezes milhares de anos. E esse conhecimento é o que abre caminho para as novas tecnologias que podem melhorar a nossa vida. O país precisa ter uma estratégia de longo prazo para os seus recursos florestais. O que o Brasil quer da Amazônia? O que o Brasil quer da Mata Atlântica? O Brasil deu um salto qualitativo brutal no sentido de cidadania. Hoje, a preocupação com as futuras gerações passa a ser um componente de decisão. As funções ecológicas da floresta e as suas próprias funções sociais podem ser mantidas, desde que hajam políticas reconhecendo as florestas como recursos naturais pertencentes à sociedade brasileira que devem ser explorados de maneira que as gerações futuras possam continuar a exploração dessas áreas. Eu acho que falta aquele sonho coletivo assumido como compromisso. Quando a gente fala de um sonho coletivo,
está pressupondo uma nação. Tem outros sonhos coletivos juntos.